acendeu. Bom, primeiro, bom dia, senadora, bom dia a todos da mesa e bom dia às pessoas que estão aqui assistindo à audiência. Queria agradecer muito a oportunidade de vir aqui apresentar o trabalho, né? Na verdade, não vai ser uma apresentação extensiva do trabalho. Vou tentar colocar só os pontos principais do trabalho e um pouco da metodologia, que é bastante complexa. Vou tentar fazer da forma mais simplificada possível. Para mudar o que? Direito, você sabe? Isso, direito. Tá bom. Eu acho que quando a gente se preocupa, né, com a provisão de serviços públicos no Brasil e tenta fazer um diagnóstico de por que eles não são providos com a qualidade que a gente acha que deveria, né? O diagnóstico mais comum que a gente tem é que os recursos são poucos, né? E sempre aparece como solução mais imediata e talvez mais fácil ampliar o gasto público, tá? Então, esse seria o primeiro receituário para a gente ter uma saúde, garantir um sistema universal de saúde, como a gente se propôs com a Constituição de 88, para garantir educação de qualidade, para garantir segurança, para garantir infraestrutura. Tá? Acho que, nesse sentido, o objetivo do trabalho ele é muito simples, né? É simplesmente chamar a atenção para o fato de que, eventualmente, tá? Não necessariamente, mas não obrigatoriamente, pode ser necessariamente, mas não obrigatoriamente, a gente pode tentar passar por uma outra solução que seja melhorar a eficiência dos recursos que a gente já está utilizando. Tá? É simplesmente esse o objetivo do trabalho. Tá? Então, dadas todas as restrições que a gente tem em termos de orçamento, que uma alternativa possível de fazer seria olhar e tentar ver se é possível ter algum ganho em termos de eficiência. Tá? Obviamente, eficiência ele é um conceito técnico. Tá? Para um economista, ele é um conceito técnico. Ele é simplesmente uma razão entre insumos e produtos. Tá? Governos, obviamente, pegam insumos e transformam em produtos. Tá? E, portanto, seria possível realizar também um cálculo de eficiência para a provisão de diferentes tipos de serviços governamentais, inclusive os de educação. Tá? Bom, como é que a gente caracteriza eficiência? Ou como que a gente define eficiência? A gente pode utilizar duas alternativas diferentes. Ser eficiente é produzir uma determinada quantidade de resultado com o menor uso de insumos possível, tá? Ou pegar uma determinada quantidade de insumos e fazer com eles o máximo possível. Tá? É simplesmente esse o conceito. Okay. Então, qual que é a premissa teórica? Vai existir, obviamente, uma função de produção que relaciona insumos a produtos, tá? Onde a tentativa o objetivo que a gente tem é verificar, a partir de um determinado conjunto de insumos, qual a quantidade máxima de produto possível de ser obtida com aqueles insumos. Correto? Em geral, o economista está preocupado com a relação média entre variáveis. Então, se a gente estivesse pensando no nosso problema aqui em específico, seria a relação média entre insumos e produtos. Quando a gente trata de eficiência, a gente não está mais preocupada com essa relação na média. A gente está preocupada com a melhor prática possível. Tá? Só que a melhor prática possível ela não é mensurável. A gente não consegue determinar, observar, né, na prática, qual que é o máximo que um ente público qualquer, seja ele município, estado ou país, pode fazer a partir dos insumos que ele tem. Tá? Então, esse é o máximo, é um ideal teórico. E a gente tem que, de alguma forma, descobrir ou inferir, né, a partir dos dados, qual que é esse ideal teórico. Tá? E, para nós, a ineficiência vai ser simplesmente a extensão pela qual um agente, que é o município, o estado ou, de novo, um país, está longe desse ideal teórico. Tá? Ok?
Então, tem abordagens que são as não paramétricas, que foi utilizada nesse trabalho, tem outras que são paramétricas, que não foram utilizadas nesse trabalho. Tá? Quando a gente fala que é não paramétrica, é porque não se estima parâmetros. A gente utiliza um processo de programação matemática. Tá? O que esse processo de programação matemática vai fazer? Vai construir o que a gente chama de fronteira eficiente, que vai ser um envelope para esse conjunto no nosso caso, de municípios, desenhado a partir da observação deles de insumos e produtos na área de educação. Tá? Disso vai sair um score de eficiência, que é um score simplesmente relativo, isso é muito importante, tá? Onde vão ser comparados, em termos de eficiências, aqueles municípios que fizeram parte do nosso grupo de observação. Caso seja retirado daquele conjunto alguns municípios, o ordenamento e os scores que os municípios que ficaram no grupo de observação vão obter, obviamente, vão ser diferentes quando foi considerado o primeiro grupo inicial. Então, fique bem entendido, então, que o resultado é grupo específico. No caso, a gente analisou todos os municípios naquele momento de tempo, mas se fossem retirados municípios ou fossem feitos outros subagrupamentos, obviamente, quem apareceria como eficiente e quem apareceria como ineficiente e as magnitudes de ineficiência atribuídas a cada um dos municípios, obviamente, seriam diferentes. Tá? A metodologia do trabalho, ela consistiu em 2 passos. No primeiro passo, é calcular esse score de eficiência, que vai dar, então, a distância em relação à fronteira, que é esse ideal teórico. Tá? A partir disso, a gente comparou o gasto efetivamente realizado com esse desperdício, para calcular o gasto que deveria ter sido realizado para o município, caso ele tivesse se mostrado eficiente na sua gestão de insumos educacionais. Tá? E a gente denominou a diferença de gasto eficiente. O segundo passo foi calcular para cada um dos municípios o gasto mínimo que seria necessário para atingir as metas do IDEB e comparar com o gasto efetivamente realizado. Tá? Se o gasto efetivamente realizado foi maior que o mínimo necessário para atingir a meta, isso implicaria que para atingir as metas não seriam necessários mais recursos. Tá? Ok? O que a gente faz de diferente com relação ao passo 1 é usar essa abordagem que a gente chama de funções de distâncias direcionais. Tá? Tem medidas mais tradicionais de eficiência, onde as funções de distância implicam a gente olhar para um dado produto e reduzir todos os insumos na mesma proporção. No caso das funções de distâncias direcionais, não, a gente não vai olhar quanto é possível reduzir todos os insumos na mesma proporção, porque tem alguns insumos sobre os quais o gestor público tem maior discricionariedade do que outros. Tá? Com relação ao quanto gastar, existe mais discricionariedade do que com relação ao insumo que a gente chamou escolaridade das mães. No fundo, a gente tem 2 insumos, o que pode parecer uma coisa extremamente simplista, mas no fundo não é. Porque, na verdade, quando você olha para o gasto público em educação, ele está sendo uma variável resumo de todos os insumos utilizados na área de educação. A gente ao invés de olhar para o insumo monetário, a gente poderia olhar para o insumo físico. Então, vai olhar professor por aluno, vai olhar o número de bibliotecas, vai olhar outras coisas. A gente substituiu, por ser mais simples, os insumos físicos pelo insumo monetário. Tá? O insumo não discricionário, que também está corrente na literatura de economia de educação, é de que o grande determinante dos resultados em educação são a escolaridade dos pais, em particular a escolaridade das mães, uma vez que as mães é que acompanham os filhos. Isso tem na literatura internacional, isso a literatura nacional sobre educação também tem. Tá? Então, a gente utilizou 2 insumos, um sobre o qual o gestor público pode agir, que são os gastos, um que no curto prazo está dado, que é a escolaridade. Isso, obviamente, quanto mais a gente melhorar o nível de escolaridade, mais esse insumo vai melhorar, mas no curto prazo, infelizmente, ele é dado. Tá? Esses são os resultados que saíram na imprensa. Tá?
Esses que saíram na imprensa foram obtidos com esse método mais tradicional, porque a gente fez o método tradicional. E esse, de novo, que olha para o produto como dado e procura ver o quanto de insumo a menos poderia ser utilizado, fazendo a variação proporcional nos dois insumos, tá? Para comparar com o que tem na literatura, e a gente fez a nossa metodologia comparativamente a essa metodologia mais tradicional. Tá? A nossa metodologia ela é um pouco mais rigorosa, no sentido de que ela dá um desperdício um pouco maior do que esse que a gente está observando aí na tela. Ok? A pergunta que me fica, e que eu acho que é fundamental, esses resultados são novos? Não, não são novos. Tá? Eu acho que o trabalho ele não traz nenhuma novidade. O que o trabalho traz, dado que é um trabalho técnico, e estritamente isso, é um trabalho técnico, ele traz, eu acho que, duas grandes contribuições. Primeira, é chamar atenção para uma questão que eu acho que não estava sendo observada. E eu acredito que a reportagem ela traz um benefício enorme nesse sentido, né? Da gente pensar diferente. Eu acho que é importante, eu acho que as coisas evoluem, né, tanto na ciência quanto na prática, quando a gente começa a pensar diferente. Eu acho que isso o trabalho faz. Tá? Ele não traz uma resposta nova, como a gente vai ver daqui para frente, mas ele chama atenção para uma questão que eu acho que ela estava adormecida. Né? Então, vamos pensar diferente, vamos olhar para outras alternativas. Elas também pode não ser uma resposta, essa coisa da eficiência. Mas ela pode ajudar um pouco. Se ela ajudar um pouco, eu acho que já valeu. Né? E eu acho que, dado que é um trabalho técnico, ele também traz uma outra inovação, que é a inovação metodológica. Tá? É uma metodologia que não foi utilizada ainda, né? É uma metodologia nova, então mais rigorosa, que traz uma resposta que talvez seja, do ponto de vista técnico-científico, um pouco mais confiável. Tá? Mas, em termos de resultado, não tem nenhuma novidade. Tá bom? Então, só para trazer essa ideia da não novidade, né, em termos de resultado, e até com relação às magnitudes, eu trouxe um pouco da evidência internacional. Tá? Esses trabalhos são trabalhos onde são comparados países da OCDE. Tá? Só para um pouco a gente ver um pouco das magnitudes. Tá? Então, quando a gente olha para esses scores de eficiência, a partir dessa resolução desse problema de programação matemática, os municípios, estados ou países que forem classificados pelo exercício como os mais eficientes, por definição, recebem o score de eficiência igual a 1. Seriam esses o que conseguem fazer, com os recursos que têm, o máximo possível. Tá? Então, o melhor score para ser obtido é o score 1. Tá? O menor score é o score 0. Tá? Então, se, por exemplo, como é o exemplo daquele trabalho do Afonso, um município recebesse o score de 0,61, isso indicaria que o complementar 1 menos 0,61, que dá 0,39, então, o 0,39 ou 39%, indicaria a quantidade a menos de recursos que ele poderia utilizar para ter o mesmo resultado que ele tem. Tá? É essa a interpretação. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse slide, a gente vê um trabalho do Clements, de 2002, onde, para países da OCDE, o desperdício é de 25%. Vê esse trabalho, outro do Afonso, onde o desperdício é de 39%. Tá? Onde ele faz, para ele é importante fazer com o gasto e com os insumos, porque tem muita diferença em termos de pagamento de salários para os países da OCDE. Por exemplo, a Finlândia é um país onde paga-se muito bem os professores. Tá? Então, faz diferença você olhar para o insumo físico e para o insumo para o monetário. São isso, outros exemplos de outros trabalhos que também na mesma linha, onde, obviamente, o desperdício de recursos não é tão grande quanto aqui, mas são países desenvolvidos onde a magnitude do desperdício também é muito grande. Né? Tá? Eu quis trazer um pouco de evidência nacional. Tá? O que chama a atenção também é que na academia brasileira já faz alguns anos que a gente vem fazendo trabalhos nessa linha. Tá? De talvez uns 5 anos para cá, cresceu muito
né, esse tipo de trabalho, justamente na tentativa de trazer essa luz nova para uma discussão antiga, né? Então, tem esse outro trabalho que também é feito para o Brasil, também é feito para municípios, tá? Onde eles agruparam os municípios por regiões. Tá? Inclusive, nesse trabalho, eles fazem uma coisa que a gente não fez. A gente foi muito cuidadoso em não nomear os municípios mais eficientes, os municípios mais ineficientes, porque o objetivo do trabalho, em nenhum momento do tempo, e aí eu tomo emprestado da senadora, demonizar ninguém. Porque se fosse para demonizar alguém, a gente tem a lista dos 5.565 municípios, cada um com seu índice de eficiência. Tá? E nesse trabalho, por exemplo, eles colocam para cada uma das capitais qual que é o seu índice de ineficiência. Não era esse o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo era simplesmente mostrar para a média dos municípios brasileiros qual que era a ineficiência. Mais uma vez, eu quero que fique muito claro esse objetivo, tá? Da gente pensar se não existiriam outras alternativas que poderiam ajudar a gente nesse momento. Só isso. Tá? Bom, esses são trabalhos que eu trouxe. Poderia ter trazido vários outros. Existem trabalhos para o Brasil sobre estados, ordenando estados. Tem trabalhos fazendo discussão sobre saúde, sobre segurança pública, sobre outros serviços públicos, que não só a educação. Tem trabalhos olhando para a ineficiência do setor público como um todo. Tá? Então, tem bastante coisa. Com esta metodologia que a gente chama de fronteiras de eficiência. Bom, tem outras evidências com metodologias alternativas, tá? Que é o que eu trago nesse último slide, que eu também não quero me estender, que eu também não sei nem se o professor adora falar, né? Não, mas já está com 20 minutos, mas eu vou lhe dar mais 2. Então me dê mais 2, que eu já estou acabando. Então, tem do professor Naércio, por exemplo, que é um trabalho que olha para a média, não para as melhores práticas, como é o nosso. Onde também ele encontra, como tem trabalhos na literatura internacional, onde o Hanushek é o grande nome, olhando aí para também resultados na média, onde o impacto realmente de mais gasto em educação, ele é praticamente nulo nos resultados em educação. Tem o trabalho do Fernando Veloso, também, que é interessante, porque ele faz um gráfico procurando mostrar a relação entre gasto público, educação e renda per capita para diferentes países do mundo. E quando você olha o Brasil, ele não está nem na média. A reta que passa pelos pontos médios. O Brasil está acima da média. Tá? Tem o blog do Mansueto Almeida, postou aí no dia 5/9, também é uma discussão sobre se gasta pouco em educação ou não. Tá? E o argumento dele, toda a evidência que ele coloca é que não é que o gasto é baixo, é que o retorno é pequeno. Tá? Então, só concluindo, eu acho que o grande argumento, de novo, do texto é colocar na agenda política essa questão da eficiência. Eu acho que esse foi o objetivo do trabalho. Oi? Não, agora já correu. Não tem problema. Era mais colocar na agenda essa questão, tá? Eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que o trabalho foi bem sucedido. Aí a gente tem que pensar que, infelizmente, enquanto indivíduos, né, a gente tem restrição orçamentária, enquanto gestores públicos, a gente também tem restrição orçamentária. Né? Infelizmente, né, o mundo ideal seria aquele onde a gente, enquanto indivíduos, não tivesse sujeito à restrição orçamentária, e principalmente com gestores públicos preocupados com todas as questões que são enormes que o país enfrenta, a gente também não tivesse limitação de recursos. Mas, infelizmente, a gente tem. Né? Então, eu acho que a discussão da eficiência, ela vem no sentido de que você discutir eficiência é uma forma de você aliviar a restrição orçamentária, né? Na medida em que é possível você fazer o mesmo com menos ou fazer mais com a mesma quantidade de recursos que a gente tem. Tá? Então, é essa a ideia do artigo. É um artigo, obviamente, técnico, não é um artigo de outra natureza. E é isso que, a princípio, eu tenho para dizer. Muito bem.